Olá, boa tarde, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa revisão do assunto, qual vocês irão estudar, para fazer a avaliação trimestral, que tem como tema a natureza, ambientes e qualidade de vida, da Ásia, Oceania e Europa, do capítulo 5. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão, do que será, estudado para avaliação. Então, a gente viu aqui os aspectos naturais, desses três continentes, da Ásia, Oceania e também a Europa. Então, como a gente viu, estudou e sabemos que a Ásia é o mais extenso continente do planeta. Se eu perguntar para vocês, dos 6 continentes, qual é o mais extenso? Então, nós sabemos que é a Ásia. Aí aqui vai mostrar aqui na página 134, um pouco sobre o continente. Aí nós temos aí ao leste, temos o Estreito de Bering, e ao oeste a cadeia de Cáucaso e os Montes Urais. E os Montes Urais, que é a cadeia montanhosa antiga e desgastada, são considerados a principal divisão da Europa com a Ásia. Então, elas são divididas por uma cadeia de montanha. E na parte setentrional, há o Oceano Glacial Ártico e com limite orogênico os oceanos Índico e Pacífico. Então, aí mostra, a sua localização geográfica. E a Ásia, ela localiza-se no hemisfério norte do planeta. Nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. E a Ásia está localizada no hemisfério norte. Desde a Indonésia, chegando até as mais altas latitudes ao norte da Rússia asiática. E nós podemos encontrar nesse continente o quê? Climas tropicais, subtropicais, temperados, até os polares. Mas os polares são encontrados mais ao norte. Então, a gente viu aqui, sim, estendendo desde o Japão, mais ao leste até os Montes Urais, na Rússia. A oeste são muitas as faixas longitudinais, fazendo da Ásia um continente com muitos fusos horários, devido ao seu tamanho, ou seja, a sua extensão. O grande destaque dessa região é o quê? O relevo com grandes cadeias montanhosas, como com as maiores altitudes do mundo, principalmente a cadeia do Himalaia, que alcança o quê? No Nepal, que alcança 8.848 metros, cujo ponto mais alto é o Monte Everest. Então, a gente estudou sobre isso, comentou na sala. E também o continente asiático, ele foi dividido em 7 partes, que levam em consideração tanto os aspectos físicos, como também os humanos, como aspectos humanos. Aí foi dividido aí Ásia Central, Cáucaso, Extremo Oriente, Vietnã, Oriente Médio, Sibéria e subcontinente indiano. Aí mostrou um pouco sobre esses aspectos naturais aí da Ásia. Aí aqui na página 135, a gente viu aí Ásia, que é o mapa político, os países que fazem parte desse continente. Temos aqui o relevo. Como é o relevo do continente asiático? Então, o relevo asiático, ele tem como destaque os planaltos elevados, as extensas e férteis planícies e as cadeias montanhosas. Encontramos as planícies ao norte, no território siberiano, ao sul encontramos os planaltos e depressões. E no centro do continente temos o quê? Cadeias montanhosas, que são o destaque na Ásia, que são esses conjuntos de cadeias, que são, em termos do relevo, são destaque no continente asiático. Aí, mostra aí, dentre estas primeiramente temos uma grande cadeia que se estende da Anatólia até Pamir. Então, aí vai falar um pouco sobre essas montanhas aí. Aí a gente viu aqui no mapa da página 136
né, o relevo que predomina neste continente aí. Então, quais são? São os planaltos, né, as planícies e também as cadeias montanhosas. Esses são relevo, né, no continente asiático que predomina. E a origem do relevo, né, asiático remonta o quê? Às primeiras movimentações tectônicas da Pangeia, né, que a gente até comentou na sala, que aproximadamente 200 milhões de anos que se separou, né, devido ao movimento dessas placas tectônicas, que antes eram um grande bloco, né, de massa, tudo reunido segundo, né, os estudiosos, e com o movimento dessas placas houve-se essa separação, formando o quê? Os continentes atuais. Aí aqui nós temos a questão também estudamos a questão da hidrografia, né, também desse continente, que devido à presença das cadeias de montanhas, que predomina no continente asiático, a Ásia ela possui o quê? Uma grande rede hidrográfica com destaque para os Gangues Indo, azul e amarelo. Então, o derretimento anual da neve das montanhas, né, que isso acontece, a presença de climas tropicais e o fenômeno das monções, né, que essas monções são as grandes chuvas com muito ventos, são gerados de uma vasta e densa hidrografia, composta ainda por lagos extensos como, né, Baikal e por mares como o Mortaral e o Cáspio. Então aí você vê que a presença das cadeias de montanha, que ela favorece, possui uma grande rede hidrográfica, né? Ou seja, você encontra também no continente asiático uma grande quantidade de rios, né, lagos extensos, mares como o Mar Morto, né, o Aral e também o Cáspio. Aí vai mostrar aqui ao leste, né, ao sul, onde se encontra cada um deles. Aí na página 137 a gente viu aí a questão do Rio Amarelo, né? Aí falava um pouco sobre este rio. Aí vimos os principais rios asiáticos, mostrado aí no mapa. Também temos os climas. O clima. Então, a extensão latitudinal da Ásia, ou seja, o seu tamanho, desde as proximidades do Equador até o Círculo Polar Ártico e a presença das cadeias de montanhas, confere o que? A Ásia, uma grande diversidade de climas. Então, devido, né, à sua localização, a proximidade tanto da linha do Equador como o Círculo Polar, né, contribui, né, favorece uma grande diversidade de climas. Aí temos aqui na página 139, né, o fenômeno das... antes disso, que na página 138, temos aqui, ó, monções de verão e monções de inverno, como foi mostrado aí no mapa. Aí quais são os tipos de clima, né, que tem no continente asiático? Temos aí o clima mediterrâneo, o clima polar e subpolar, o clima árido, o clima temperado e o clima tropical. Então, vocês foquem aí, né, nos climas que predomina nesse continente aí. Aí tá falando de cada um deles, né, um pouco de cada um desses climas aí. Aí vai falar aqui nós vamos ver aqui o clima subtropical, né? Que esse clima subtropical ele ocorre no Japão, norte da Índia e sudeste da China. É muito influenciado pelas monções, ou seja, pelas fortes chuvas, com invernos secos e verões chuvosos. No norte da Índia, com latitudes médias, temos o que? Os invernos mais secos e verões influenciados pela umidade que vem do oceano, né? Então, aí esse clima tropical, ele ocorre mais no Japão, na Índia e também no sudeste da China. Aí tem climas do continente asiático. Aí vocês podem observar aí, né, no mapa, os continentes aí que predominam aí, os climas que predominam aí nesse continente. Temos os domínios morfoclimáticos, né, a vegetação, os estepes, ou seja, o tipo de vegetação que predomina também aí nesse continente. Nós temos aí a floresta tropical, os estepes e pradarias, né, tundra mediterrânea, taiga, floresta de coníferas ou floresta boreal. Temos também aí a savanas. E fala aí de cada um desses tipos de vegetação.
Aí vocês vão observando aqui também na página 143, né, onde mostra aí o mapa do continente asiático. Aí está mostrando todos os tipos de vegetação, né, que tem aí neste continente. Oceania. Né, estudamos um pouco também sobre esse outro continente, a Oceania. Que a Oceania é o menor continente do planeta. Então você viu que a Ásia ela é o maior e a Oceania é o menor continente do planeta, com uma área em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, formado por ilhas continentais de corais e vulcânicas, né, como da Malásia, Micronésia e Polinésia, e pela Austrália, que é uma plataforma continental. E a gente viu que a Austrália ela se destaca porque ela domina cerca de 85% do território da Oceania. Então, a Austrália é a maior porção de terra contínua da Oceania, formando uma imensa plataforma continental que está entre os maiores países do mundo. Então, a gente viu aqui que 7,69 milhões de quilômetros quadrados. Está isolada no centro da placa indo-australiana. Ela não sofre com eventos geológicos como terremotos e vulcões, né? Por ela estar no centro. E possui rochas muito antigas na formação do seu território, já bastante desgastado. Então, a gente estudou sobre isso aí e falou um pouco sobre nessas formações aí. Aí temos também a questão do relevo da Oceania. O relevo da Oceania está dividido em 4 regiões com diferentes características geomorfológicas, né? A gente viu aqui, é o Pacífico, né? Temos aqui os escudos australianos e os arcos melanos, né? Zelandeses. Aí aqui mostra as altitudes, né? Dos tipos de relevo aí também. O clima da Oceania. Então, a porção insular da Oceania e a parte continental, a Austrália tem comportamentos climáticos diferenciados devido a diferentes variáveis. Na porção insular, né, nós temos Melanésia, Polinésia e Micronésia. A localização acima do Trópico de Capricórnio possui temperaturas elevadas, já que a influência da maritimidade causa uma menor amplitude térmica. E já na parte sul da Austrália e da Nova Zelândia, que estão acima de 23% de latitude, o comportamento climático tende o quê? A ter temperaturas médias mais baixas, mas fatores como o relevo e a maritimidade exercem bastante influência sobre a questão do clima, né, desse continente aí. Temos aqui também a questão da vegetação, vocês focam aí também na vegetação, né, que utilizando-se a divisão da Oceania em partes insular e continental, é uma das mais diferentes características climáticas, que são o sistema de alta pressão, subtropical, maritimidade e continentalidade. Podemos concluir que a vegetação da Oceania é muito diversificada, resultando na presença de vários biomas. Então, aí vocês podem ver aí na página 149, né, temos aqui as florestas tropicais úmidas, floresta tropical, eucalipto, savana, deserto, semideserto e estepe. Aí a vegetação da Austrália. E a questão também da hidrografia. A hidrografia da Oceania é pobre, se comparada com a dos outros continentes, né? Pois a grande maioria das ilhas não tem extensão suficiente para a formação de rios, com grande capacidade de navegação ou produção hidrelétrica. Então, a hidrografia, né, da Ásia é abundante, já da Oceania é pobre. E os principais rios da Oceania, né, temos aqui, na Austrália temos o Murray e seus afluentes, né, Murrumbidgee e Darling. Na Nova Zelândia destaca-se o Acto. Aí mostra aí os rios, né, os principais rios. Aí temos aí relevo, Oceania e hidrografia. E por último nós temos aqui o continente europeu. A Europa, né, a sua localização na parte mais ocidental da Eurásia e seu litoral extremamente recortado, leva alguns estudiosos a considerar o continente apenas como uma extensão da Ásia, né? A gente estudou sobre isso, a gente viu.
que a Europa está totalmente inserida no hemisfério norte, em sua maior parte no oriente, sendo os seus limites naturais os Montes Urais e Mar Cáspio, e o rio Ural a leste, ao sul o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, né? Então, a localização da Europa na parte mais ocidental da Eurásia, seu litoral extremamente recortado leva alguns estudiosos a considerar o continente apenas como uma extensão da Ásia. Aí temos a questão aqui do relevo. A Europa fica na parte oeste da placa tectônica euroasiática, como uma península, e a organização do seu relevo mostra contraste entre o sul elevado com cadeias montanhosas, o norte desgastado com planaltos elevados de médias altitudes e na região central as planícies. Vemos aqui também a questão dos climas, do clima, né? Temos aí o clima mediterrâneo, subpolar, clima temperado, frio de altitude, que são os climas, né, desse continente europeu. E a hidrografia, né, que o relevo europeu tem bastante influência na hidrografia do continente, devido à presença de 2 terços do seu território de áreas planas. Predomina aí são as planícies. Aí temos os domínios morfoclimáticos, temos a vegetação, né, também que predomina aí no continente europeu. Temos a tundra, floresta boreal, floresta temperada, vegetação mediterrânea, pradaria, vegetação de altitude e as regiões cultivadas. Então a gente viu, né, revisou aí um pouco sobre os assuntos estudados. Então nós vamos ficar por aqui. Vocês façam a leitura aí, focando mais a questão dos climas, né, da vegetação desse continente, né, dos continentes estudados, no caso da Ásia, da Oceania e também da Europa. Então, nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no PV. Viu? Então, fique por aí, estudem para tirar uma boa nota e até a nossa próxima.